Destino: a Lua. 8 anos, legiões de homens, cientistas espaciais brilhantes, gigantes da indústria e milhares de engenheiros. A tecnologia criada por eles era potente, inovadora e perigosa. Logo, 3 homens corajosos entrariam no foguete e por um instante precioso o mundo se uniria maravilhado. Hoje, em Maravilhas Modernas, Apollo 11. Maravilhas Modernas. 16 de julho de 1969, 9 horas e 32 minutos. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. O colossal foguete Saturno V preparava-se para lançar 3 homens na órbita da Terra e avançar até a Lua. 10, 9, ignition sequence start. Controladores tensos faziam a contagem regressiva deste voo épico do programa Apollo, a primeira tentativa de pisar na Lua, e a nave preparava-se para rasgar os céus com 3.375.000 quilos de propulsão. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Com ela, iam as esperanças e sonhos de milhões de americanos e do mundo todo. Dentro do foguete, naquela manhã de julho, estava um dos maiores cientistas da NASA, o Dr. Edwin Buzz Aldrin. I certainly didn't come away with the impression that the ride on the Saturn was at all a wild ride. It was just a smooth movement back, all of it really during first stage. O programa Apollo havia sido anunciado ao público 8 anos antes, em maio de 1961. O cenário foi uma sessão conjunta do Congresso. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. Com isso, o programa espacial americano recebeu seu maior desafio: colocar um homem na Lua. This program had been established by President John F. Kennedy as a response to the Soviet challenge to demonstrate America's superiority, and in particular the superiority of a free and open society. What America can dare, America will do. The Soviets had beat us with the first satellite, Sputnik. And that had been a tremendous shock to the national psyche in this country. As Kennedy took office in the spring of 1961, they beat us again with the first man in space, Yuri Gagarin. Quando Gagarin foi lançado em órbita, ficou claro que os americanos haviam ficado para trás. After Gagarin's flight, Kennedy asked his advisors, what can we do in space that would be dramatic, where if we tried as hard as we could win, and the Soviets wouldn't. Apenas 3 semanas após o voo de Gagarin, a NASA tentaria o primeiro voo espacial tripulado dos Estados Unidos. Em 5 de maio de 1961, Alan Shepard subiu até o foguete auxiliar Redstone e entrou na cápsula do programa Mercury para um voo suborbital de 15 minutos. Na época, a Lua ainda parecia muito distante da Terra. Shepard voou por breves 15 minutos em uma trajetória suborbital a uma altitude de 185 quilômetros. Mas o Redstone era pequeno demais para ir até a Lua. O passo seguinte para um voo tripulado para a Lua foi o projeto Gemini. De 1964 a 1966, a tecnologia de navegação e engate para uma viagem até a Lua seria aperfeiçoada. O Titan II, maior e mais potente que o Redstone, gerava cerca de 193.000 quilos de propulsão. Mas para ir até a Lua, era preciso um foguete bem maior. Well, we need a very large, reliable booster in the class of over 1.3 million
pounds of thrust per engine, because that was a leap from 400,000 pounds to, almost a factor of 3 or 4 to anything that we had built in terms of size. But that's what was required for the Apollo program. O F-1 usaria querosene e oxigênio líquido, ou um oxidante para a combustão. Versões anteriores do F-1 eram instáveis e perigosas. Eram necessárias mudanças. The analysis done without benefit mostly of computers, but using slide rules and desk calculators. A lot of it was trial and error. Frankly, the existence of all the computers now doesn't change that too much. It's a brand new field doing something that hasn't been done before. There's no textbook on how to build an F-1 engine. Em 1966, o F-1 passou a ser um dos motores de foguete mais seguros já feitos. 5 motores F-1 agrupados em um tanque enorme compunham o primeiro módulo do foguete Saturno V. Só esse módulo tinha 10 metros de diâmetro e 40 metros de altura. Os motores geravam mais de 160 milhões de cavalos. O Saturno era um foguete gigantesco e tinha a potência de mais de 540 caças a jato. Norman Mailer wrote, after watching the Apollo 11 launch, that mankind had finally found a way to talk to God. Dentro dos tanques do foguete, 2 milhões de litros de querosene e oxigênio líquido foram devorados em 2 minutos e meio. As bombas que levavam o combustível à câmara de combustão tinham a força de 30 locomotivas a diesel. Em sua breve vida, o primeiro módulo aceleraria o foguete a uma velocidade de mais de 9.600 km por hora. Mas o foguete Saturno V tinha 3 módulos. O segundo e terceiro módulos ficavam acima do primeiro. Ambos eram movidos por um motor muito mais avançado, que utilizava os combustíveis mais potentes já conhecidos, hidrogênio e oxigênio. O motor chamava-se J2. O segundo módulo tinha 5 motores J2 e queimava 1.400.000 litros de combustível em apenas 6 minutos, permitindo que a nave atingisse a velocidade de 24.000 km por hora. O terceiro módulo, ou S-4B, tinha um motor J2. Esta usina de força levaria a nave a orbitar ao redor da Terra a uma velocidade de 28.000 km por hora. Estes motores estavam prontos para voar e a Apollo 11 passava por testes finais em 1967. Mas uma falha trágica estava prestes a ocorrer no programa Apollo. Em 27 de janeiro de 1967, o inconcebível aconteceu. Apollo 1 was just one of a regular series of tests as we were preparing for the first Apollo manned mission. Grissom, White, and Chaffee had been together and working and training. They'd spent a lot of time here at the Cape. That particular day, things were not going well. Gus Grissom, veterano dos programas Mercury e Gemini, era um dos astronautas mais experientes da NASA e um dos mais pitorescos. O Ranzinza, como era chamado, não estava contente com a falta de progresso naquele dia. Com ele estavam Ed White, outro veterano do Gemini e primeiro americano a viajar no espaço, e o tímido novato Roger Chaffee. We were looking to wrap it up when I'll never forget, it was 6:31 p.m. and we all heard the same thing, fire in the spacecraft, and it just stunned everybody. They decided to turn off all the phones, and I went to the launch director and said, I've got to have a phone because I've got to get the word out to my people to plan and that type of thing. We wanted to check on the status of the crew, although it was pretty obvious that something horrendous had happened. Foi o pior acidente do programa Apollo. O primeiro projeto do módulo de comando tivera muitos problemas. Um deles relacionava-se à combustão. Naquele dia, os astronautas Grissom, Chaffee e White trocaram suas vidas por um novo projeto da cápsula da Apollo. Em poucos meses, a NASA terminou as investigações e a Rockwell corrigiu as deficiências. O novo módulo de comando era melhor em vários sentidos. Com 2 milhões de peças, 566 botões e mais de 24 quilômetros de fiação, era a nave espacial mais complexa já construída. A nova cápsula ligava-se ao módulo de serviço que abrigava o suporte de vida para a tripulação, assim como o motor do foguete e o combustível necessário para entrar e sair de órbita.
O módulo de serviço era abastecido por combustível criogênico que precisava de isolamento. Os tanques de combustível eram tão bem projetados que, se colocados em temperatura ambiente, o combustível levaria 9 anos para ultrapassar a temperatura de 0 graus. As missões Apollo de 2 a 6 seriam testes não tripulados do Saturno V, com módulos de serviço e comando e o módulo lunar. O complexo dos módulos de serviço e comando foi testado pela primeira vez com astronautas a bordo em outubro de 1968, no voo orbital da Apollo 7, o primeiro voo tripulado da Apollo. Meses depois, pouco antes do Natal de 1968, a Apollo 8 tentaria um voo ousado. Chegar à órbita da Lua sem um módulo lunar era uma missão arriscada. Os Estados Unidos competiam com a União Soviética e queriam que a Apollo chegasse à órbita da Lua antes que os soviéticos. Se algo tivesse dado errado com o módulo de comando ou de serviço e sem o salva-vidas do módulo lunar, os astronautas poderiam não ter voltado para casa. Após o retorno triunfal da Apollo 8, foram feitas mais 2 missões para testar aspectos críticos do pouso na Lua antes da Apollo 11. A Apollo 9 testou o módulo lunar, ou LEM, na órbita da Terra, além da nova roupa espacial. Então, a Apollo 10 chegou com o módulo lunar a apenas 15 quilômetros de distância da superfície da Lua. Era suficiente para pousar. Mas após circular ao redor da Lua, os astronautas retornaram ao módulo de comando e foram embora. A tentativa de pouso ficaria para a próxima missão, a Apollo 11. Em 17 de julho de 1969, a Apollo 11 estava prestes a cumprir sua missão. Os astronautas ligaram o motor do terceiro módulo para deixar a segurança da órbita terrestre e se dirigir para a Lua. O S-4B entrou em combustão e mandou a nave para a órbita lunar a uma velocidade final de 38.400 km horários. Roger, Houston, Apollo 11. Calling in from about 130,000 miles out. Os 3 astronautas então atravessavam o vácuo de 400 mil quilômetros entre a Terra e a Lua. O comandante Neil Armstrong era um homem tímido e bastante reservado, mas frente às câmeras, no espaço, era todo sorrisos. Neil's standing on his head again. He's trying to make me nervous. The Apollo 11 crew really had 3 very different kinds of people. Neil Armstrong, very intelligent. Mike Collins even referred to his towering intelligence. He lived it, he breathed it. He'd been obsessed with aviation since he was a small child. A inteligência era algo que ele tinha em comum com outro tripulante, Buzz Aldrin, o piloto do módulo lunar. I think the word that comes to mind when I think of Buzz is complex. It's somebody who just is able to think on levels that most of us wouldn't even try. Ele criou um método para realizar a acoplagem espacial sem a ajuda do computador, caso necessário. How could you do it with only line of sight and maybe radar ranging information? How could you process this to make corrections to stay on an intercept trajectory? A teoria desenvolvida por ele em seu doutorado no MIT ajudou no desenvolvimento da técnica de acoplagem em órbita tanto da Gemini quanto da Apollo. E por fim, havia o piloto do módulo de comando Mike Collins. Mike Collins is really kind of the counterweight to Armstrong and Aldrin on this crew. He's the one that you could imagine sitting down with and having a beer and just having a really great connection with. A espaçonave em que viajavam foi um grande salto em relação às cápsulas da Mercury e da Gemini. Era maior e mais eficaz. The command module itself was still incredibly complex. I mean, if you look at just this cone-shaped craft that had to be crammed with all these different systems, you know, the environmental control system to provide the oxygen and the cabin atmosphere and keep the astronauts comfortable and maintain the pressure inside the cabin. And then attached to that command module, the service module, this cylinder that contained the main rocket engine that they would get into and out of lunar orbit.
O motor do módulo de serviço era responsável por colocá-los na órbita.